Olá, você que acompanha a Matsuda nas redes sociais. Estamos de volta com mais um programa, com mais um Matsuda em Foco, que leva a você informações valiosas, preciosas para o seu dia a dia no campo. E hoje a gente recebe mais uma vez aqui nos estúdios a médica veterinária Natália Silva Pinto, que é profissional do nosso departamento técnico da Matsuda de Cuiabá, no Mato Grosso. Natália, mais uma vez, seja bem-vinda. Muito obrigada, Alessandro. E no nosso programa de hoje a gente fala sobre a nutrição de matrizes durante a gestação. É um tópico bem importante porque tem a ver com o desempenho até desse animal que está sendo gerado, gestado, após o seu nascimento, lá na frente, né? Então a gente precisa ter alguns cuidados que a gente vai comentar aqui. Natália, a primeira pergunta é, após o diagnóstico de gestação positivo da matriz, como que o produtor deve proceder com a suplementação mineral desses animais? Então, após esse diagnóstico de gestação positiva, o produtor tem que ter em mente que apenas uma etapa desse processo foi realizada, né? Que é conseguir fazer a concepção aí de um bezerro. Mas a gente tem toda uma continuação desse feto aí junto à matriz. Então, a parte mais importante é que essa suplementação mineral seja mantida na categoria de cria, né? E nunca diminuir a quantidade, a concentração e a ingestão desses minerais. Associado a isso, a gente tem que lembrar que a demanda dessa vaca passa a aumentar, né? Quando a gente pensa nessa matriz que teve um diagnóstico de gestação positiva, provavelmente ela tem aí um bezerro, então ela está na produção de leite e ela passa, além da demanda fisiológica dela, ter também um feto para gerar. Agora, considerando essa necessidade do desenvolvimento correto, perfeito, bom desenvolvimento do feto, realizar uma suplementação mineral que envolva proteína e energia, isso é positivo? Tem realmente benefícios que a gente consegue ver, consegue comprovar? Sim, com certeza. Então, assim, além da suplementação mineral, a gente pode fornecer fontes de proteína e energia, ou seja, suplementos minerais com fontes proteicas energéticas, seja essa fonte de proteína vinda de um produto pronto para uso ou uma batida feita dentro da própria propriedade, né? Mas qual que é o objetivo, o benefício da gente fornecer essa fonte de proteína e energia? Junto com uma boa oferta de pastagem, quando a gente fornece proteína e energia, a gente dá substrato para essa microbiota ruminal trabalhar melhor. Então, a ingestão de matéria seca, a ingestão do capim, passa a ser mais proveitosa na digestão dessa fibra. Consequentemente, se essa fêmea, se essa matriz consegue se alimentar melhor, né, ela passa a fornecer, a passar para esse feto mais nutrientes para o desenvolvimento dele, né? Então, a demanda do feto também é grande para essa matriz. Quando ela não tem uma nutrição adequada, ela passa a tirar do organismo dela para passar para esse feto. Quando a gente fornece uma alimentação adequada, ela passa a ter mais condições de fornecer os nutrientes que esse feto precisa. E aí a gente entra numa outra etapa, que é a nutrição fetal, né? Então, entender a importância da nutrição desse feto, que é primordial lá na fase de gestação dele, ou seja, é onde ele vai ter condições de produzir as células dele musculares, no primeiro e segundo terço de gestação, e depois no terceiro terço produzir as células de gordura, tudo isso acontece no período gestacional. Então, o potencial desse animal é muito voltado para o período dele na nutrição fetal. Quando a gente priva esse feto de ter uma boa nutrição fetal, a gente está prejudicando a produção dele nas próximas fases de vida. Esse comentário final me dá um gancho excelente para a minha próxima pergunta, porque parte deste processo de gestação do bezerro vai acontecer durante o período da seca, né? Então a gente tem ali uma condição que não é favorável a essa matriz que está gestando o bezerro.
Então, a minha pergunta é a seguinte, como driblar esta situação, ou como favorecer, o que se pode fazer para que a matriz não perca peso, né, e o bezerro que está sendo gestado não seja prejudicado com essa condição corporal não favorável da matriz? Perfeito. Então, assim, pensando no período gestacional aí, de uma vaca Nelore, baseada em 9 meses e meio, vamos falar assim, para o produtor. Se essa concepção foi feita dentro de uma estação de monta, iniciando no período das águas, onde é mais favorável por causa do score corporal, o final dessa gestação, ela pega parte de um período de transição e do período seco do ano. Quando a gente pensa no período seco do ano, a gente sabe que a gente tem uma condição desfavorável do capim, que é a principal fonte de alimentar dos bovinos, né? Então, a gente tem um capim mais maduro, quando entra num período seco, um capim muito mais fibroso, com uma quantidade de proteína e energia muito menor. Então, no período seco, a proteína do capim chega a diminuir 50%. Então, o valor nutritivo é muito menor. Se a gente sabe que no período das águas, a gente precisa manter uma boa condição corporal dessa fêmea, fornecer fonte de proteína e energia para auxiliar numa nutrição fetal. O período seco, a gente precisa redobrar essa atenção. Então, esse é o gancho que o produtor precisa pegar e entender a importância de uma suplementação proteica no período seco. Se a gente tem uma diminuição muito grande da proteína vinda do pasto, a gente precisa fornecer essa proteína de alguma forma. E essa forma é através do coxo, que é o prato do boi. Então, a suplementação proteica no período seco do ano, além de auxiliar no score corporal dessa matriz, vai auxiliar na nutrição fetal também desse bezerro que está sendo gerado. Agora, se o produtor fez tudo certinho, né? Ele teve ali uma boa taxa de prenhez dos animais, os animais conseguiram levar esta gestação a termo, ele teve uma boa taxa de natalidade também na propriedade. Agora, o que fazer com essa matriz depois que o bezerro nasce? Quais são os desafios que ela enfrenta e como a gente pode também melhorar a condição para ela nesse sentido? Certo. Seguindo essa linha de raciocínio, por exemplo, que a gente veio de uma estação de monta, que esse animal vai nascer no período seco do ano, então, dependendo de quando se inicia a estação de monta, a gente tem aí um período, né, uma estação de nascimento que pode vir de junho, julho, até setembro, início de outubro, né? Então, esse animal, ele nasce no período seco do ano, né? Essa matriz, ela está passando aí por uma privação alimentar, porque a gente tem uma fonte de capim que tem um déficit nutricional, que a gente está ali suprindo através do coxo, né? Ela passa ali a produzir leite e ela vai ser desafiada novamente daqui a 30 dias no mínimo para entrar na estação de monta novamente, né? Então, a gente não pode deixar nesse período seco que o score corporal fique muito baixo, porque a gente precisa dar condições para essa matriz retornar ao cio. Quanto mais ela demorar a retornar ao cio, maior é o intervalo entre partos dela, né? Então, ela está sendo desafiada ainda ali num período seco, ela tem um período de involução uterina e logo depois vai ser colocada numa estação de monta de novo. Então, a gente precisa manter o score corporal dessa matriz o mais adequado possível, né? Então, claro, após o nascimento, vindo de um período seco, a gente dá aí 30 a 40 dias para essa matriz alcançar um score corporal que seja de 3 para poder entrar numa estação de monta, num score adequado para que tenha um resultado positivo, né? Quando a gente coloca uma fêmea numa estação de monta com um score muito abaixo disso, a gente leva um tempo para recuperar esse score. E nesse tempo ela já está gerando outro feto. Então, quando a gente consegue manter dentro da linha de produção um score corporal, uma boa oferta de pastagem, uma suplementação adequada de acordo com o período de ano e com as fases que essa matriz está passando, a gente consegue ter um retorno muito mais positivo pensando em produtividade. Natália, obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Obrigada.
Bom, a gente fica por aqui. A você que esteve com a gente até agora, obrigado pela sua companhia. Se você tem alguma dúvida com relação a esse assunto, nutrição de matrizes durante a gestação, você pode deixar nos comentários. Compartilhe também esse conteúdo, deixe o seu like, isso é muito importante aqui para o nosso canal. E também, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva para você receber outros materiais com assuntos importantes para o seu dia a dia. A gente fica por aqui, um abraço, até a próxima. Matsuda, quem usa não muda, Matsuda.